A responsabilidade sobre a aplicação da justiça, a responsabilidade sobre a justiça social, recai sobre o governo, sobre os governantes, as lideranças, sobre as autoridades constituídas. Os governantes e a sociedade devem promover a justiça social. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Graças ao bom Deus, vivemos num Estado democrático de direito. E o nosso Estado é constituído de três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. Todos eles sob a Constituição, que é o conjunto de leis que deve reger a justiça na nação. O poder executivo deve executar as leis que são propostas e aplicadas e aprovadas pelo poder legislativo. E o poder judiciário deve fiscalizar o exercício, a prática dessa legislação. Mas qual é o objetivo, irmãos? Qual é o objetivo desse conjunto de leis? Qual é o objetivo desta estrutura de poder? É guardar a soberania nacional e promover o bem dos governados, o bem do povo. Veja o texto da nossa lição. O Senhor dotou os líderes de Israel de autoridade para manter a justiça. Os reis deveriam exercer autoridade segundo a vontade divina. A preocupação central dos líderes devia ser garantir a paz e cuidar dos desfavorecidos. Veja, irmãos, será que para nós hoje é diferente? Será que a preocupação central dos líderes não deve ser a mesma, garantir a paz e cuidar dos desfavorecidos, cuidar do povo? Só então a terra e o povo prosperariam. O trono do rei se fortalece pela fidelidade a Deus, não pelo poder humano. Como é que tem sido aplicada a justiça ao longo da história? Como tem sido aplicada a justiça no nosso país ao longo da nossa história? Como tem sido aplicada a justiça nos nossos dias? Veja o Salmo 82, o Salmo de Asaf. Ele está falando sobre a justiça. Ele está falando sobre como a justiça era praticada naqueles dias, nos seus dias. Salmo 82, vou ler dos versos 1 até o 8. Deus preside a grande congregação, ele julga no meio dos deuses. Até quando defendereis os injustos e tomareis partido ao lado dos ímpios? Defendei a causa do fraco e do órfão. Protegei os direitos do pobre e do oprimido. Livrai o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. O salmista está perguntando aqui: até quando vocês vão ser injustos? Até quando vocês vão praticar essa justiça corrompida, que favorece somente os poderosos? Favorece o lado dos ímpios, como diz. Até quando? Vocês devem fazer o quê? Defender o fraco e o órfão. Proteger os direitos do pobre e do oprimido. Veja, uma advertência, uma séria advertência, que está na Bíblia, irmãos, aqui hoje, para quê? Para que os governantes também vejam isso hoje, para que os poderes judiciários, para que os juízes também vejam isso. Até quando vocês vão praticar uma justiça corrupta? Falando ainda dos juízes, diz assim: eles nada sabem e nada entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. E aí o Senhor comenta a sua afirmação. Eu disse, o Senhor falou, vocês são os deuses, vocês são todos filhos do Altíssimo. Claro, nós somos filhos de Deus. E o Senhor sempre afirmou isso, sempre ressaltou isso, que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Altíssimo. Mas o que isso tem feito, irmãos? Isso tem feito com que nós sejamos humildes, com que nós sejamos praticantes da justiça, que sejamos ajudadores daqueles que necessitam, comprometidos com os vulneráveis. Não, irmãos, isso tem feito com que nós nos tornemos orgulhosos. E aqui ele está falando para os juízes: vocês se julgam deuses, vocês são filhos do Altíssimo, todavia vocês vão morrer como homens, caireis como qualquer dos príncipes. Não há, irmãos, poder no ser humano. Não há poder nos juízes. Há poder sim, porque eles praticam a justiça da maneira que lhe apraz.
privilegiando os ricos e os poderosos em detrimento dos pobres e dos necessitados. Mas não há poder neles, irmãos, não há poder eterno neles. Eles vão morrer como os príncipes. E agora, então, um brado para Deus. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações são a tua herança. O salmista está falando assim: Senhor, julga a terra, julga os juízes, aplique a justiça sobre esses juízes corruptos. Vou ainda ler um texto da lição. O Salmo 82 constitui uma fonte de repreensão aos líderes que têm, mas falharam em exercer, a influência e o poder para mudar a situação dos fracos, dos órfãos, aflitos e desamparados. O Salmo descreve uma reunião celestial na qual os líderes são censurados por sua negligência e indiferença com os oprimidos. O salmista pergunta: até quando julgarão injustamente e tomarão partido na causa dos ímpios? Será que alguns líderes atuais são menos culpados desses pecados? Será que essa mensagem, irmãos, do Salmo 82 era somente lá para o tempo de Asaf? Certamente não, irmãos. Por estar na Bíblia, essa mensagem é uma mensagem atual, é uma mensagem para nós hoje, em países democráticos, em países totalitários, em ditaduras, em democracias, em qualquer lugar onde seres humanos aplicam a justiça, praticam a justiça e devem fazê-lo para benefício dos necessitados. Por que fazer em benefício dos necessitados? Mas não deve fazer em benefício de todos? Deve, irmãos, mas são os necessitados que mais sofrem. Não são os poderosos que sofrem, não são os ricos que sofrem. Ao menos no seu aspecto econômico, no seu aspecto de bens e de conforto. Mas são os necessitados que sofrem. São os sem-teto que sofrem. São as viúvas que sofrem, são os exilados que sofrem. E a justiça, os juízes, por isso devem se preocupar prioritariamente com eles. O sofrimento dos pobres e necessitados não é resultado da corrupção. Eu tenho um amigo que fala, irmãos, que a pior coisa que tem no nosso país é a corrupção. Diria assim: a corrupção é a raiz de todos os males, parafraseando o texto bíblico do amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque a corrupção é a busca do dinheiro. A corrupção é a busca de malversar recursos, de desviar recursos, de roubar do povo. A corrupção, então, irmãos, é o resultado, ela resulta no sofrimento dos pobres e dos necessitados. Além disso, nosso próprio egoísmo e ganância não nos levam a censurar, nos levam a concentrar em nós mesmos e em nossa família e nos esquecer das pessoas ao nosso redor que precisam do nosso apoio. A caridade deve começar em casa, dentro da nossa própria família e vida. Devemos ensinar os nossos filhos a sempre serem gentis e generosos com os necessitados. O salmista, usando uma figura de linguagem, nos lembra que somos deuses e filhos do Altíssimo. Deus criou seres humanos à sua imagem e semelhança, o que significa que somos seres inteligentes que possuem uma consciência moral. Consciência moral. Consciência moral faz com que discernamos entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto. O Senhor nos fez assim, o Senhor nos fez à sua semelhança. Portanto, devemos apoiar os aflitos, estrangeiros e necessitados, seja qual for a nossa esfera de influência, na vizinhança, no local de trabalho. Devemos nos esforçar para sermos fontes de auxílio para os necessitados. Veja, irmãos, o egoísmo no coração do homem, de querer as coisas para si em detrimento dos outros, leva à ganância. A ganância de querer cada vez mais. E essa ganância leva à corrupção, uma corrupção desenfreada. Infelizmente, irmãos, no ranking dos países corruptos, o nosso país está numa posição muito ruim, como um país de corrupção, no ranking dos países mundiais. E essa corrupção leva à extrema riqueza, mas leva também à extrema pobreza. A extrema riqueza de
poucos privilegiados, poucos poderosos, mas a extrema pobreza de uma massa muito grande, a base da pirâmide social. Uma base composta de homens, mulheres, crianças que sofrem por causa da injustiça, que sofrem por causa dos julgamentos tendenciosos, que sofrem porque a justiça não é praticada segundo a vontade de Deus. O que fazer, irmãos? Devemos orar a Deus para que cuide dessa situação. Devemos agir, devemos governar, devemos julgar segundo a vontade de Deus. Devemos escolher os nossos governantes comprometidos com a justiça social. Ainda que saibamos que eles não vão resolver o problema será resolvido por Deus, mas nós temos a obrigação, especialmente nós, enquanto crentes no Senhor Jesus Cristo, enquanto beneficiados da graça do Senhor Jesus Cristo, nós devemos atuar fortemente com relação à justiça social. Atuarmos pessoalmente, atuarmos enquanto corporação, enquanto igreja, e dessa forma nós vamos estar ajudando a que a justiça seja praticada na terra, ainda que de uma maneira não completa, ainda de que uma maneira não eficiente, mas que possa minorar a condição ruim que muitos dos filhos de Deus vivem por causa da injustiça e por causa da corrupção. Que Deus abençoe a todos e que nós tenhamos o prazer de termos uma atuação social que busque reduzir a necessidade desses que muito precisam.